como funciona o sistema de votos proporcional, que é o sistema utilizado para eleger os deputados e os vereadores aqui no Brasil. Aquela velha história de que o voto de um puxa o voto de outro, mas ninguém nunca sabe explicar exatamente como é feito esse cálculo, como isso acontece e se isso de fato acontece. Então, nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma clara, bem didática e utilizando um exemplo para você entender de forma bem fácil como que funciona esse sistema proporcional de votos para eleger um candidato. Fala meu amigo, fala minha amiga, seja bem-vindo ao canal se você é novo aqui. Meu nome é Thiago Bessa, eu faço vídeos trazendo informações, curiosidades e questões importantes do direito para a sua vida. Então, para acompanhar os vídeos é só se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações quando forem lançados vídeos novos. No Brasil existem dois sistemas de votação que são utilizados para eleger os candidatos a cargos políticos. O primeiro é o sistema de votos majoritário, que é utilizado para eleger prefeitos, governadores, o presidente e os senadores. No sistema majoritário vai ser eleito aquele que simplesmente receber mais votos, certo? Mas além desse sistema de votos majoritário, existe também o sistema de votos proporcional, que é o sistema utilizado para eleger os vereadores e os deputados. Nesse sistema, não vai ser simplesmente o número de votos que um candidato recebe que vai fazer ele ser eleito ou não. Mas nós vamos entender agora como funciona esse cálculo para saber quem vai ser eleito com o sistema de votos proporcional. Normalmente os especialistas explicam o sistema de voto proporcional utilizando termos mais técnicos, como o quociente eleitoral e o quociente partidário. Mas nesse vídeo eu vou trazer para você de uma forma mais simples explicando como isso funciona e no final nós vamos trazer um exemplo aqui utilizando personagens aqui e um exemplo de partidos para que você entenda como funciona essa eleição de forma bem prática e bem simples. No sistema de votos majoritário que nós falamos antes, o voto vai diretamente para os candidatos. Mas no sistema de votos proporcional, o seu voto vai, além do seu candidato, também para o partido. E é o número de votos do partido que vai fazer com que os candidatos sejam eleitos. Vamos entender aqui como é que isso funciona. Bom, antes os votos poderiam ser direcionados para o partido ou para as coligações. As coligações eram alianças políticas entre partidos para uma determinada eleição. Mas a partir de uma recente alteração legislativa, agora na eleição de 2020 para vereadores, os votos proporcionais já vão ser definidos apenas por partido e não por coligação. Então, quando você vota em um candidato, na verdade aquele voto vai para o partido ao qual o seu candidato é filiado. Inclusive, o seu voto pode ser apenas no partido, sem especificar o seu candidato. Isso pode ser feito quando você, na hora de votar para vereador, coloca apenas o número do partido e não complementa com o número do candidato. Então, o voto vai para o partido e não para o candidato. Mas ainda que você vote diretamente no candidato, aquele voto vai antes para o partido ao qual seu candidato pertence. Então, assim que terminar a eleição, vão ser apurados primeiramente o número total de votos válidos naquela eleição. Os votos válidos são os votos que foram realizados excluindo-se os brancos e os nulos. Então, os votos brancos e os votos nulos não computam como votos válidos. Inclusive, se você quer saber mais sobre as diferenças entre votos brancos e votos nulos e os efeitos que eles têm na eleição, vou deixar aqui em cima e na descrição um vídeo que eu fiz falando sobre isso para você acessar. Então, assim que a gente exclui os votos brancos e os votos nulos, restam os votos válidos daquela eleição. E o total de votos válidos vai ser dividido pelo número de vagas a serem preenchidas para aquele cargo naquela eleição, ou seja para o cargo de vereador ou para o cargo de deputado. Lembrando que as vagas, o número de vagas para vereador e para deputado estadual variam de acordo com o município e o estado. E o número de deputados federais é de 513. Então, nós pegaremos o número total de votos válidos e vamos dividir pelo número de vagas a serem ocupadas para aquele cargo. Quando a gente faz isso, dividindo o número total de votos válidos pelo número de vagas a serem ocupadas, nós obtemos um número que é o número de votos necessário para que um partido tenha direito a uma vaga. Então, sabendo o número de votos que é necessário para se obter uma vaga, nós pegaremos o número total de votos daquele partido, ou seja, somando-se os votos de todos os candidatos
daquele partido, nós teremos o número total de votos daquele partido e nós dividiremos o número total de votos do partido pelo número de votos necessários para cada vaga a ser ocupada. Então, entendendo isso, nós percebemos que não é o número de votos de um candidato específico que vai fazer ele ser eleito, mas o número total de vagas do partido que vai resultar no número de vagas a que tem direito aquele partido. Então, entendendo isso, nós percebemos que realmente, se um candidato dentro do partido tiver muitos votos, é possível que ele puxe muitas vagas para aquele partido. E essas vagas vão ser ocupadas por candidatos que obtiveram um número menor de votos. Então, realmente é possível que um candidato com muitos votos puxe outros candidatos com a quantidade menor de votos. Esse sistema é feito dessa maneira para que se consiga eleger grupos que defendam determinado interesse, pois não adiantaria apenas um candidato ter muitos votos se ele não possuir um grupo ali dentro da Câmara ou da Assembleia que defenda aqueles interesses. Então, por isso foi idealizado esse sistema proporcional que visa a representação em grupos ali dentro da Câmara ou da Assembleia. Apesar disso, para evitar um exagero que vinha acontecendo, foi criada uma alteração legislativa em 2015, que foi em 2020 confirmada pelo STF, foi declarada constitucional pelo STF. Essa alteração legislativa visa impedir um exagero em que apenas um candidato muito bem votado puxa vários outros candidatos que não possuem votos, o que se passou a chamar de efeito Tiririca, né? Porque na eleição do deputado Tiririca ele obteve uma quantidade muito grande de votos e trouxe muitos outros dentro do partido junto com ele. Houveram outros casos também de candidatos assim com muitos votos que trouxeram muitos outros junto, como o caso, por exemplo, do ex-deputado Enéas Carneiro. Então, para evitar esse efeito Tiririca, foi feita essa alteração legislativa que diz o seguinte: um candidato não poderá ser eleito para o cargo de vereador ou deputado se ele não obtiver pelo menos 10% dos votos necessários para se ter direito a uma vaga na Câmara ou na Assembleia. Então, vocês lembram que para saber o número de votos necessário para ter direito a uma vaga, nós dissemos que é preciso dividir o número total de votos válidos pelo número de vagas disponíveis para aquele cargo. Então, esse é o número de votos necessário para se obter uma vaga, que cada partido vai precisar para se obter uma vaga. Mas ainda que o partido tenha direito a uma vaga, o candidato não vai poder assumir se ele não tiver pelo menos 10% do número de votos necessário para se obter uma vaga. Ou seja, o partido tem a vaga, mas o candidato precisa pelo menos ter 10% daquele número de votos para que ele, de fato, ocupe a vaga. E isso evita que candidatos com muito pouco, com uma quantidade muito pequena de votos, venham a assumir o cargo em razão apenas de um candidato dentro do partido que tenha tido uma quantidade muito grande de votos. Acontece que quando se faz isso, é possível que alguns partidos tenham obtido o direito a um número de vagas e esse número de vagas não venha a ser preenchido porque dentro daquele partido não há um candidato com pelo menos esse requisito de 10% dos números de voto para uma vaga, para assumir aquela vaga do partido. Então, é possível que o partido tenha direito a um número de vagas, mas ele não tenha candidatos para preencher esse número de vagas. E com isso, essa vaga passa a ser uma sobra, certo? E essas vagas que ficaram na sobra vão ser divididas entre os outros partidos. E para isso se faz um cálculo que se chama um cálculo da média. O STF definiu agora em 2020, em um julgamento, como vai ser feito esse cálculo da média, para definir com quem ficam essas vagas que sobram dos partidos que não conseguiram ocupar todas as vagas que tinham disponíveis. Para calcular essa média, nós vamos pegar o número total de votos válidos obtidos por um partido e dividir pelo número de vagas por ele obtidas mais 1. Fazendo essa conta, nós vamos obter uma média e nós vamos fazer esse cálculo com todos os partidos. E aquele que obter uma maior média vai ter direito a uma vaga que sobrou. Lembrando que para que esse partido ocupe essa vaga, ele precisa ter algum candidato
com aquele requisito de ter pelo menos 10% dos votos necessários para se obter uma vaga. Fazendo esse cálculo, você distribui uma vaga e caso haja mais de uma sobra, você vai fazer esse cálculo novamente até que sejam ocupadas todas as vagas que sobraram naquela eleição. Fazendo isso, então, vão ser ocupadas todas as vagas que estão disponíveis naquela Câmara de Vereadores ou naquela Assembleia Legislativa, ou na Câmara do Deputado, a depender de qual cargo a ser preenchido. Então, nós vamos trazer agora um exemplo aqui para ficar bem claro essa explicação para você. Nós vamos trazer aqui o exemplo de uma cidade fictícia que nós inventamos aqui, em que estão concorrendo 3 partidos aqui de desenhos animados para a gente ilustrar aqui esse nosso exemplo. Então, nessa cidade do desenho animado, nós temos 9 vagas disponíveis para o cargo de vereador. E nós temos 3 partidos disputando para ocupar essas 9 vagas. Nós temos o partido Dragon Ball, o partido Naruto e o partido Os Simpsons. E cada um quer ocupar essas 9 vagas para vereador nessa cidade. Ao final da eleição foram apurados naquela cidade do desenho animado 9.000 votos válidos. Lembrando que os votos válidos excluem os brancos e os nulos. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é saber quantos votos são necessários para que o partido tenha direito a uma vaga na Câmara. Então, nós vamos pegar o total de votos válidos, que é de 9.000, e dividir pelo número de vagas na Câmara de Vereadores, que é 9. Então, 9.000 dividido por 9. E o resultado vai ser que cada partido, para ter direito a uma vaga na Câmara, vai precisar de 1.000 votos. A cada 1.000 votos do partido, ele irá possuir direito a uma vaga na Câmara. Então aqui no nosso exemplo nós estamos colocando números bem redondos aqui para facilitar o cálculo. Nós temos em cada partido 5 candidatos. No partido Dragon Ball nós obtivemos um total de 5.000 votos. Desses 5.000 votos, 4.000 votos foram do candidato Goku, 500 votos foram do candidato Vegeta, 300 votos foram da candidata Bulma, 150 votos foram da candidata Tite e 50 votos do candidato Gohan. Já no partido Naruto, nós tivemos um total de 3.000 votos, dos quais 1.500 votos foram do candidato Naruto, 500 votos foram do candidato Sasuke, 500 votos foram da candidata Sakura, 400 votos foram do candidato Kakashi e 100 votos foram do candidato Jiraiya. Por último, no partido Simpsons, nós tivemos um total de 1.000 votos, dos quais 500 votos foram do candidato Homer, 200 votos foram da candidata Marge, 100 votos foram do candidato Bart, 100 votos foram da candidata Lisa e 100 votos foram do candidato Milhouse. O partido Dragon Ball teve um total de 5.000 votos, o que significa que ele tem direito a um total de 5 vagas na Câmara de Vereadores. Agora, como vão ser divididas essas 5.000 vagas entre os candidatos do partido Dragon Ball? Então vão ser eleitos aqueles 5 que tiveram mais votos. Mas como aqui no nosso exemplo nós temos apenas 5 candidatos no partido, a princípio seriam eleitos os 5 candidatos do partido Dragon Ball. Porém, existe algo que nós temos que observar, que é o seguinte: o candidato Gohan teve apenas 50 votos. E o que foi que nós dissemos sobre aquela regra que foi implementada em 2015 e foi confirmada em 2020? Que é preciso que para um candidato seja eleito, ele tenha pelo menos dos 10% dos votos necessários para se obter uma vaga. Então, no nosso exemplo, nós tivemos um total de 9.000 votos válidos nas eleições, dividido por 9 vagas, que resultou em uma necessidade de 1.000 votos para que cada partido tenha uma vaga. E se o número de votos necessários para uma vaga é de 1.000 votos, 10% equivale a 100 votos. Isso significa que para que um candidato seja eleito nessa eleição, ele precisa ter pelo menos 100 votos pessoais nele mesmo. No caso, o candidato Gohan teve apenas 50 votos. Então ele vai ficar de fora das eleições. E como o partido Dragon Ball não tem outro candidato para colocar no lugar, essa vaga vai ser automaticamente colocada como uma sobra. Então o partido Dragon Ball vai eleger 4 dos seus candidatos, que serão Goku, Vegeta, Bulma e Tite.
E Gohan será excluído, pois ele não obteve o número mínimo de votos para ocupar a vaga. E o Partido Dragon Ball vai perder essa vaga que ele tinha direito. Agora nós precisamos saber com quem vai ficar essa vaga que sobrou, certo? Então vamos primeiro dividir as outras vagas entre os outros partidos. O Partido Naruto teve 3.000 votos. Isso significa que ele terá direito a 3 vagas nessas eleições, que serão divididas entre os 3 que obtiveram mais votos dentro desse partido, no caso sendo Naruto, Sasuke e Sakura. E o Partido Simpsons teve apenas 1.000 votos, tendo direito, portanto, a uma vaga. Essa vaga vai ser destinada àquele que obteve mais votos dentro do partido, que no caso foi o Homer Simpson. Com o resultado, nós tivemos o Partido Dragon Ball com 4 vagas, o Partido Naruto com 3 vagas, ou seja, 7, e o Partido Simpson com 1 vaga, ou seja, 8. Mas lembrando que a Câmara de Vereadores dessa cidade tinha 9 vagas, ou seja, sobrou uma vaga, que foi a vaga não ocupada pelo Partido Dragon Ball por não obter um candidato com o mínimo de votos necessários. Então essa vaga agora vai ser dividida entre os outros partidos. Para tirar o cálculo da média, nós vamos dividir o número total de votos válidos do partido pelo número de vagas por ele obtido mais 1. Então, no Partido Naruto, o total de votos válidos foi de 3.000 e o número de vagas por ele obtido foi de 3 vagas. Então, 3 vagas mais 1. Nós dividiremos, então, 3.000 por 4, que é o número de vagas obtido, 3 mais 1, 4. Ou seja, 3.000 dividido por 4 dá um total de 750, que é o valor da média do Partido Naruto. Já no Partido Simpsons, eles tiveram um total de 1.000 votos válidos, que será dividido pelo número de vagas, ou seja, 1, mais 1, que dá um total de 2. Então, 1.000 dividido por 2 dá 500, que é o valor da média do Partido Simpson. Então, nós percebemos que o Partido Naruto obteve uma média maior do que a dos Partidos Simpson. E a vaga que sobrou, então, vai ser destinada ao Partido Naruto. Como o Partido Naruto já tinha obtido vagas para Naruto, Sasuke e Sakura, agora será eleito o seu 4º candidato com a vaga da sobra, que será o Kakashi, certo? Então, assim será definida essa eleição, sendo eleitos 4 candidatos do Partido Dragon Ball, 4 candidatos do Partido Naruto e 1 candidato do Partido Simpsons, totalizando assim as 9 vagas que estão vagas nessa Câmara de Vereadores. Agora que você entendeu o quão importantes são os votos do partido para o resultado das eleições de vereadores e deputados, pense bem no seu candidato e no partido que ele ocupa, pois você pode estar ajudando a eleger outros candidatos desse partido quando você vota em um determinado candidato. Lembre-se disso da hora da eleição. Se você ficou com mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder todas. Eu espero que tenha sido uma explicação bem clara para você entender de forma definitiva como funciona o sistema de votos proporcional. Eu espero você lá nos próximos vídeos. Um abraço!